Já reparou que num ano os seus tomates ficam perfeitos e no ano seguinte, no mesmo lugar, definham e adoecem? Ou as cenouras, de repente, ficam pequenas e tortas, mesmo que você tenha feito tudo como de costume? A culpa não é sua, nem das sementes ruins. É bem provável que a sua terra apenas esteja esgotada. Hoje vamos mergulhar num tema tão antigo quanto o mundo, mas incrivelmente importante: a rotação de culturas. E eu prometo, vai aprender 5 regras simples, mas cruciais, que transformarão a sua horta num sistema autossuficiente, a funcionar como um relógio. Nada de agronomia complicada, apenas dicas claras para uma colheita abundante. Vamos imaginar que o solo do seu terreno é como uma conta bancária. Cada planta que você cultiva retira dessa conta certos nutrientes. Se você planta a mesma coisa ano após ano, está a sacar o mesmo tipo de dinheiro. No final, a conta fica vazia e a terra esgota-se. A rotação de culturas é o seu plano financeiro para a horta. Permite não só gastar com sabedoria, mas também reabastecer as reservas, tornando o solo cada vez melhor a cada ano. Então, vamos começar com a regra número 1. E ela é, talvez, a mais importante e a mais fácil de entender. A regra é a seguinte: nunca plante parentes uns após os outros. Isso mesmo, e você não ouviu errado. As plantas, assim como as pessoas, têm suas famílias, ou, se preferir, clãs. E dentro de uma mesma família, todos os seus membros têm fraquezas em comum, ou seja, doenças e pragas em comum. Imagine que você está montando para elas um buffet livre, funcionando sem interrupção ano após ano. Vamos pegar o exemplo mais claro: a família das solanáceas. Aqui estão nossos amados tomates, batatas, berinjelas e pimentões. Toda essa turma tem inimigos em comum. Por exemplo, a requeima. Os esporos desse fungo hibernam perfeitamente no solo e em restos de plantas. Se neste ano você colheu batatas afetadas pela requeima e no ano seguinte plantou tomates no mesmo lugar, você está literalmente estendendo um tapete vermelho para a doença. O mesmo vale para o besouro da batata. Ele adora batatas, mas não hesitará em comer as berinjelas. Plantando-os um após o outro, você garante ao besouro alimentação ininterrupta. Ou, aqui está outro exemplo: a família das Brassicaceae, também conhecidas como crucíferas. Isso inclui todos os tipos de couve, rabanete, nabo, daikon e rúcula. O problema em comum delas é a doença chamada hérnia da couve, que afeta as raízes, e a praga pulga da couve, que devora as folhas jovens. Se no canteiro onde cresceu couve, na próxima estação você semear rabanetes, com grande probabilidade você enfrentará os mesmos problemas. As pragas e os agentes patogênicos simplesmente hibernarão na terra e, com prazer, atacarão seus parentes próximos. O objetivo desta regra é quebrar o ciclo vicioso. Quando no lugar da comida favorita, a praga encontra algo completamente diferente, de outra família, ela não tem o que comer. A sua população diminui drasticamente. O mesmo acontece com as doenças. Seus esporos simplesmente não terão onde se desenvolver. Por isso, lembre-se, sempre descubra a qual família a cultura pertence e não plante parentes no mesmo canteiro por pelo menos 3 a 4 anos. Isso é uma simples higiene para a sua horta. Passamos à segunda regra. É bem simples e fácil de memorizar. Alterne as culturas de superfície e as culturas de raiz. Pode parecer uma brincadeira de criança, mas por trás dessa simplicidade há uma profunda sabedoria agronômica. O que isso significa na prática? Culturas de superfície são todas as plantas que nos dão colheitas acima do solo. São tomates, pepinos, repolho, pimentões, abobrinhas e alface. Seu sistema radicular, em geral, não se aprofunda muito, expandindo-se na camada superior e mais fértil do solo, a uma profundidade de cerca de 20 a 30 centímetros. É dali que elas absorvem a maior parte dos nutrientes. E as culturas de raiz são, como você já deve ter imaginado,
Os vegetais de raiz. Cenouras, beterrabas, rabanetes, pastinacas e salsa de raiz. Seu principal objetivo é penetrar o mais fundo possível. Com suas raízes longas e potentes, elas são capazes de buscar água e nutrientes de profundidades que as raízes da maioria das culturas de superfície simplesmente não conseguem alcançar. Agora, vamos juntar as peças. Imagine que no ano passado você cultivou repolho em seu canteiro. Ele se esforçou bastante e absorveu muitos nutrientes da camada superior do solo. O solo ali ficou um pouco esgotado. Se você plantar culturas de superfície novamente no mesmo local, como abobrinhas, elas competirão pelos mesmos recursos já exauridos. Mas e se aplicarmos nossa regra? No lugar do repolho, plantamos cenouras ou beterrabas. Essas plantas, com suas raízes que agem como bombas, começarão a extrair nutrientes das profundezas, permitindo que a camada superior do solo descanse e se recupere. Além disso, após a colheita, restarão no solo canais deixados pelas raízes, que o tornarão mais solto e melhorarão o acesso de ar e umidade. Dessa forma, você não apenas colhe, mas também melhora a estrutura do seu solo. É como um acordo mutuamente benéfico com a natureza. Ótimo! Vamos para o próximo passo. A terceira dica é o que chamo de CEA para o seu solo. Falaremos sobre os adubos verdes, também conhecidos como plantas de cobertura. Se você ainda não os experimentou, saiba que tem perdido uma grande oportunidade. Mas o que são eles? Adubos verdes são plantas especiais que semeamos não para colher seus frutos, mas sim para nutrir e recuperar o nosso solo. Entre os mais populares estão a mostarda, a facélia, a aveia, o centeio e o trevo. O esquema é simples. Você os semeia em canteiros vazios, deixa-os crescer até a floração, e então os corta e incorpora ao solo. E é nesse momento que a verdadeira mágica acontece. Em primeiro lugar, é a melhor matéria orgânica, e o melhor, gratuita. A massa verde dos adubos verdes, ao se decompor no solo, transforma-se em humus, a base da fertilidade. É como adicionar vários baldes de um bom composto ao seu canteiro. O solo fica solto, cheio de vida e rico em nutrientes. Em segundo lugar, alguns adubos verdes são verdadeiros médicos para o solo. Por exemplo, a mostarda libera substâncias no solo que inibem o desenvolvimento de doenças, como a requeima e a sarna, além de afastar o arame. O centeio, com suas raízes poderosas, suprime o crescimento de ervas daninhas. É uma desinfecção natural dos canteiros, sem uma gota de química. Em terceiro lugar, temos os adubos verdes fixadores. São as leguminosas: trevo, ervilhaca, ervilha. Em suas raízes, vivem bactérias especiais que fazem algo incrível. Elas capturam o nitrogênio diretamente do ar e o armazenam no solo. O nitrogênio é o elemento mais importante para o crescimento de qualquer planta. Ao plantar leguminosas como adubos verdes, você, essencialmente, aduba o solo gratuitamente com o elemento mais valioso e necessário. Incorporar os adubos verdes ao seu plano de cultivo não é um trabalho extra. É a forma mais inteligente e eficaz de devolver ao solo tudo o que ele lhe deu com a colheita, e até mais. É um investimento na saúde do seu solo e na sua futura abundância. Então, chegamos à quarta regra, e ela se refere ao apetite das nossas plantas. Sim, é isso mesmo. Os vegetais, assim como as pessoas, podem ser verdadeiros comilões, ou, ao contrário, bastante moderados na alimentação. Entendendo isso, podemos montar um menu inteligente para a nossa horta. Vamos dividir todas as culturas em 3 grupos. O primeiro grupo são as insaciáveis, as plantas mais exigentes. A ele pertencem praticamente todos os tipos de couve, abóboras, abobrinhas, pepinos, batatas, tomates e pimentões. Para dar uma boa colheita, elas precisam de uma enorme quantidade de nutrientes, especialmente nitrogênio. Elas literalmente sugam todos os nutrientes do solo, deixando-o bastante pobre depois de si. O segundo grupo são as moderadas.
Elas também gostam de comer, mas têm um apetite mais modesto. Aqui podemos incluir raízes como cenouras e beterrabas, além de cebola e alho. Elas não esgotam o solo tanto quanto o primeiro grupo. E o terceiro, o grupo mais benéfico para nós, são as modestas enriquecedoras. São todas as leguminosas, ervilhas e feijões. Como já mencionamos, elas não só consomem pouco, mas também enriquecem a terra com nitrogênio, deixando para trás um verdadeiro tesouro para futuras plantações. Agora, a lógica da rotação de culturas torna-se perfeitamente clara. A regra mais importante: nunca plante as comilonas 2 vezes seguidas no mesmo local. Este é o caminho mais rápido para o esgotamento total do solo. O cenário ideal é o seguinte: no primeiro ano, você planta as mais exigentes, com o canteiro bem preparado e adubado com composto. No segundo ano, neste mesmo lugar, vêm as culturas moderadas, ou melhor ainda, as leguminosas. E depois das leguminosas, na terra que descansou e foi enriquecida com nitrogênio, podemos trazer de volta as nossas comilonas. Essa alternância permite manter o equilíbrio de nutrientes no solo, evitando que ele morra de fome. E por fim, a quinta e última regra que o ajudará a unir todas as dicas anteriores num sistema coeso e funcional. A regra é a seguinte: crie um plano simples para os próximos anos. Não se preocupe, não precisa de gráficos complexos ou tabelas agronômicas complicadas. É bem mais simples. O objetivo principal é parar de agir de forma caótica e começar a pensar de maneira sistêmica. A forma mais simples é dividir a sua horta em 3 ou 4 zonas ou canteiros, e a cada ano basta rodar as culturas como num carrossel. Vamos imaginar que temos 4 zonas. Na primeira zona, este ano, plantamos os glutões, as nossas plantas mais exigentes, couves, abóboras e pepinos. O canteiro para eles, claro, será bem adubado com composto orgânico. Na segunda zona, cultivaremos as raízes, cenouras, beterrabas, rabanetes, além de cebolas e alho, ou seja, as raízes com um apetite moderado. Na terceira zona, cultivaremos as solanáceas, batatas, tomates, pimentões. Embora também sejam exigentes, têm doenças específicas próprias, por isso é melhor mantê-las num grupo separado. E a quarta zona será o nosso spa e refeitório. Aqui plantamos as leguminosas, ervilhas e feijões, e também todo o tipo de verduras. Este grupo irá descansar e ajudar a restaurar a fertilidade do solo. E no ano seguinte? É incrivelmente simples. Basta movermos todos os grupos uma posição no sentido dos ponteiros do relógio. No lugar dos glutões, entram as raízes. No lugar das raízes, as solanáceas. No lugar das solanáceas, as benéficas leguminosas. E na terra que descansou e foi fertilizada pelas leguminosas, voltam a ser cultivadas as nossas plantas mais exigentes. Este ciclo simples de 4 anos é a base de uma horta saudável. Ele automaticamente considera a rotação de famílias, a alternância entre culturas de folha e de raiz, e as necessidades nutricionais das plantas. É o seu plano pessoal, claro, compreensível e previsível para o sucesso. E é aqui que chegamos ao ponto principal, a verdadeira magia da rotação de culturas. Muitos pensam que é apenas uma forma de ter uma colheita maior, mas na verdade é algo muito mais profundo. Ao seguir estas regras, você não está apenas trocando as plantas de lugar. Você intervém ativamente na vida do mundo invisível debaixo dos seus pés. Você interrompe os ciclos de vida de pragas e doenças sem precisar de químicos. Você impede que o besouro da batata encontre sua batata favorita no mesmo lugar. Você não permite que a requeima acumule seus esporos no solo. Você se torna não apenas um jardineiro, mas um verdadeiro médico para sua terra, que pratica a prevenção em vez de curar doenças já avançadas. O solo deixa de ser apenas um substrato morto. Ele se torna um organismo vivo e saudável, que trabalha em parceria com você. Este é o ponto de virada. Você começa a não lutar contra a natureza, mas a colaborar com ela.
Em suma, a rotação de culturas não é um conjunto de regras chatas, mas uma maneira inteligente e elegante de obter colheitas consistentemente altas, revitalizando o solo ano após ano. É um investimento no futuro da sua horta. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se estas dicas simples foram úteis para você, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novas dicas. Agora, uma pergunta para você. Quais são os seus segredos para a rotação de culturas nos seus canteiros? Ou talvez você tenha enfrentado algum problema que não consegue resolver? Escreva nos comentários. Vamos discutir juntos.